Nós falamos muito a respeito do Supremo Tribunal, que é muito importante, como você sabe. E para isso nós convidamos aqui a advogada, a doutora Thelma Rocha Lisowski, que gentilmente está aqui conosco. Doutora Thelma, muito obrigado pela gentileza. Boa noite, eu que agradeço. Eu vou pôr um passo a passo para eu falar como elege, ou como se escolhe, perdão, um ministro do Supremo. Perfeito. Se eu pisar na bola, você me corrige. Perfeito, e aí pode depois deixar. a gente fala de mudança, tudo bem? Tá bom, pode deixar. Então vamos mostrar aqui no nosso telão. Como é que faz isso? Bom, primeiro, abre uma vaga no Supremo. O Supremo, você já sabe, são 11 ministros, né? Isso aí a gente já sabe. Muito bem. Quando é que o presidente, no caso aqui, o presidente Temer, que está no poder, indica? Ele não tem prazo, ele pode indicar quando ele achar que deve tal, o presidente indica quando quiser. Pode levar um mês, 2 meses, etc. Então vamos lá. Segunda tela, então, André, para a gente ir no nosso passo a passo. Aí o que ele faz? Ele indica para o Senado, dizendo, olha, eu indico o nome do senhor Zé das Couve para ser ministro Supremo. Aí o Senado manda para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí ela escolhe o relator, que elabora um parecer, geralmente parecer é sim, tudo bem, pode mandar o nome do homem, que o homem é bom. Daí, depois disso, tem 5 dias, ele faz o relatório e a Comissão de Constituição e Justiça faz uma sabatina com aquela pessoa que o presidente indicou. Você conhece já alguém que foi reprovado nessa sabatina? Não. Né? Porque essa sabatina, na verdade, é muito mais um happy hour do que praticamente uma sabatina mesmo para saber como é que eu vou avaliar, eu que não conheço nada vou avaliar um cidadão, né, que muitas vezes é um jurista. Mas é assim que funciona. Depois, aí faz a sabatina, tem o relatório, os senadores, aquela comissão, votam a sabatina, tá certo ou não? E geralmente o resultado é que, ok, o senhor está, né, tudo bem, o senhor vai virar ministro supremo. Então aí o plenário aprecia o relatório da CCJ, indicado precisa de 41 votos, tem 81 no Senado, 81 senadores, com 41 votos, então, no mínimo, ele é novo ministro do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, ele dá o passo final. Qual é o passo final, então? Ele fica lá, então, aqui eu acabei resumindo, né, tudo e tal. O último que eu citei agora, o plenário aprecia o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? E fica com 41 votos. Vou perguntar então para a nossa entrevistada, doutora Thelma. Doutora Thelma, esta forma seria a forma mais indicada, melhor indicada, na sua avaliação, para se escolher o ministro do Supremo ou não? Olha, Heródoto, é uma forma bastante tradicional do nosso modelo constitucional aqui no Brasil e tem inspiração. Não é uma invenção brasileira, tem inspiração no modelo dos Estados Unidos da América. Daí? Nós copiamos dos Estados Unidos? Nós copiamos dos Estados Unidos, como muitas outras questões da nossa Constituição Federal. É verdade. Porém, a proposta que está tramitando hoje no Congresso Nacional, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela propõe diversas alterações, né? Seria um modelo bastante diferenciado em relação a... bastante diferente. E o que é que eles estão propondo? Como é que seria escolhido, então, o ministro do Supremo se não é desse jeito que a gente mostrou aí agora? Olha, Heródoto, eu destacaria como 4 principais mudanças, né? Em primeiro lugar, o nomeado, a pessoa nomeada teria que comprovar 15 anos de experiência de atividade jurídica. Teria que ter sido juiz ou... Juiz, ou promotor, ou enfim, alguma carreira jurídica, advogado, ou professor de direito por 15 anos. 15 anos, tá. Isso, de alguma forma, comprovar. Isso não existe hoje. Tá? Em segundo lugar, seria a formação de uma lista tríplice. Uma lista de 3 pessoas, a partir da qual o presidente da República iria escolher. Tá. Como é feito agora com o Procurador-Geral da República? Fizeram uma eleição ali? Mais ou menos, porque em relação ao Procurador-Geral da República, essa lista foi feita por integrantes do Ministério Público, certo? Nessa proposta que está tramitando, teria a participação de diversas instituições. Então, você teria o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente de todos os outros tribunais superiores lá de Brasília, você teria o próprio Procurador-Geral da República, o Defensor Público Geral da União e também o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Essas autoridades fariam essa lista tríplice. Eles se juntariam? Indicariam 3 pessoas, isso. E aí o presidente da República indicaria uma pessoa dentre esses 3. Então isso é bastante diferente. Ou seja, não pode ser mais da cabeça dele como é hoje. Não seria da cabeça dele. Se tiver um amigo dele lá e tal que quer ser ministro... Não seria, seria dessa lista. Porque já teve, você sabe, né?
Bom, a terceira mudança que eu destaco seria a instituição de um mandato. Porque hoje não tem mandato? Hoje não tem mandato. Hoje ele vai ficando? Hoje é vitalício. Ah, é vitalício? Hoje é vitalício. Ou seja, o ministro nomeado, ele fica lá ou até se ele decidir se aposentar, ou pela aposentadoria compulsória, ou eventualmente pela morte. São 75 ou não? 75 hoje, em razão da PEC que a gente chamou de PEC da Bengala. Carinhosamente, né? PEC da Bengala. Em razão da carinhosamente chamada de PEC da Bengala, ou em algum evento morte, como infelizmente aconteceu aí com o ministro Teori Zavascki. Então, no novo modelo, ele teria um mandato de 10 anos? Mandato de 10 anos. Aí terminou o mandato, coloca outro. Terminou o mandato. Nós teríamos um rodízio, então? Exatamente. E a outra alteração que eu considero bastante relevante para chamar a atenção é que há uma vedação de que pessoas que ocuparam determinados cargos nos últimos 4 anos possam ocupar esse novo cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, alguém que tenha sido eleito para o Congresso Nacional, né, deputado federal ou senador, alguém que tenha ocupado o cargo de Procurador-Geral da República, de Advogado-Geral da União, ou ministro de Estado não poderá ser candidato. Não poderá entrar para essa lista tríplice. Não poderá entrar para essa então lista. Então não pode nem ser um senador, nem um deputado, nem quem fez parte do que da quem é ministro do Estado, né? Ou seja, o ministro da Educação, enfim, não pode também. Não poderia ser nos últimos 4 anos, né? Não poderia fazer parte dessa lista. Sim. E há algumas outras alterações também. Uma delas é que o ministro, depois de terminado o seu mandato de 10 anos, ele ficaria 5 anos inelegível. Significa dizer que ele não poderá se candidatar para nenhum cargo eletivo nos próximos 5 anos. Depois que ele sair do Supremo Tribunal? Depois que sair do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Mas aí ele poderia advogar ou não? Há uma previsão na Constituição do que a gente chama de quarentena. Né? Isso válido para todos os Porque a gente tem tribunais. visto aí alguns ex-ministros que estão advogando, né? É permitido pela Constituição depois de cumprido o tempo da quarentena. Eu estou falando pessoalmente. Me incomoda saber que um ex-ministro virou advogado e está advogando. É algo também para... Acho que isso nós não copiamos dos Estados Unidos, não. É algo para preservar também a possibilidade de que aquela pessoa que teve uma experiência jurídica vasta, não é irrelevante, possa contribuir de alguma outra forma. Mas aí tem uma questão de ética que a gente discutiu. Como falou o professor Romano, vocês discutiram aqui no primeiro, lá. Né? Não fica uma coisa... Respeitados os parâmetros constitucionais, eu entendo que não há problema. Claro que é um republicanismo aí de cada pessoa, né? De como ela vai agir, como ela vai levar em frente à sua ética. Você falou que a gente copiou o sistema americano. Exato. Os juízes lá da Suprema Corte Americana dão tanta declaração na imprensa como os atuais ou não? Olha, Heródoto, aí eu não saberei te dizer. Eu sei, eles não falam. Não, eles não falam. Não. Mas lá a questão assim, dos juízes constitucionais é bastante polêmica também, sim, envolve muita questão política, não é? Há indicações partidárias muito fortes, lá 2 partidos, né, os 2 muito grandes e relevantes. Então, a diferença grande do modelo deles e o que a gente tem hoje é que lá o Senado Federal, quando faz essa sabatina, ele efetivamente faz uma sabatina. Ele efetivamente faz uma sabatina, ele pega no pé mesmo. Doutora Thelma, queria pedir que ficasse mais um instantinho aqui conosco. Tudo bem? Gentilmente aqui conosco, a advogada, doutora Thelma Rocha Lisowski. Thelma, ainda pensando um pouco mais em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, ele é ali que está o chefe do Poder Judiciário. O presidente do Supremo é o chefe do Poder Judiciário. Exatamente. Portanto, o Supremo, vamos dizer assim, é a última instância. O órgão de cúpula. Tá? Exatamente. É fato que o Supremo deveria julgar só questões relativas à Constituição do país? Isso é um pouco difícil responder porque o nosso modelo hoje, ele não é de um Supremo Tribunal Federal que ocupe somente a função de guardião da Constituição, ou seja, de Corte Constitucional. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele também é cúpula do Poder Judiciário, o que significa que vários outros casos, várias outras matérias, elas também têm um caminho de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Há também aí algumas ações que são de competência original do Supremo, ações penais, habeas corpus. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal acaba tratando de muitas questões que não necessariamente são constitucionais. Sim. É um modelo que é hoje adotado. Ele funciona, então, como uma quarta instância?
Quase uma quarta instância. Algumas vezes ele acaba sendo uma quarta instância, né? Quando você tem a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, e depois o Supremo Tribunal Federal, quase como uma quarta instância. Okay. Quer dizer, com isso meus recursos se multiplicam? É uma possibilidade. Muito mais recursos, as ações se arrastam muito mais. Há uma possibilidade de bastante demora nesse trâmite processual e recursal, sim. Nosso sistema hoje permite isso. Até chegar no Supremo. Até chegar no Supremo. Doutora Thelma, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Prazer em conhecê-la. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite.